Uma vez. Conseguiu? Amém. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus, te agradecemos pela tua bondade em nossas vidas, te pedimos graça sem medida, dia a dia, em nosso caminhar, no nosso viver. Te pedimos, ó Pai, a plenitude do teu Espírito em nós. Te pedimos a tua presença nos consolando, nos ajudando, nos dando, Pai, entendimento acerca da vida, acerca de ti, Senhor, acerca do teu Filho. Abençoa-nos, ó Pai, dia a dia, com tuas ricas graças. Obrigado pelo teu favor, obrigado pelo alcance que essa graça veio sobre nós, nos resgatando, Senhor, do império das trevas. Esta manhã em que nos reunimos aqui para louvor do teu santo nome, também para o estudo da tua palavra, o que eu te peço, Senhor, que o Senhor, com tua misericórdia, me use para falar aos ouvidos dos meus irmãos e coloque, Senhor, aquilo que é agradável a ti no coração de cada um de nós. Abençoe esse culto desta manhã, a cada um dos que aqui estão e daqueles que nos visitam, também se derrame graça na vida deles. Nós louvamos o teu santo nome, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma fileira de visitantes aqui, sejam bem-vindos, né? Não, a Neires, né? Sejam bem-vindos, mais uma vez, Neires e a sua família. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a soberania de Deus na salvação, né? E antes do nosso texto, eu queria dar uma reprisada do que nós vimos na semana passada, né, sobre o plano de Deus, né, as características do plano de Deus, que ele é imutável, eterno, imutável, inclui os atos futuros dos homens, inclui também os eventos não importantes, os eventos ocasionais, especifica a certeza e a inevitabilidade dos eventos, ou seja, o que Deus decretou, está decretado. Inclusive os atos pecaminosos dos homens, né? Então, assim, isso foi um pouco da nossa lição, né? Na verdade, foi o princípio, não foi o nosso ponto culminante, né? Mas a gente prosseguiu falando de outros assuntos, como, por exemplo, o livre-arbítrio, lembrando que esse foi perdido na queda, em Gênesis 3, o homem perdeu, né, o seu livre-arbítrio, e depois nós cruzamos, né, o livre-arbítrio com a responsabilidade humana. E aí foi quando eu caí na besteira de perguntar se o homem era livre, né, Yuri? Aliás, se Deus era livre, até Deus é livre e ninguém problema, todo mundo em paz com o irmão Marinho, graças a Deus, né? Aí eu perguntei se o homem era livre, aí a gente foi desenhando aqui paulatinamente a respeito dessa liberdade e escravidão. Para ficar um pouco mais claro, o homem não convertido, ele é escravo do pecado, ele é escravo das suas paixões. Mas mesmo sendo escravo do pecado, ele é responsável, né, pelas decisões que ele toma. Ele, por ter perdido o livre-arbítrio, ele não tem mais capacidade de optar pelo bem, muito menos por Deus. Esse é que ele não tem mesmo, exceto quando, na regeneração, o Espírito Santo toma de conta desse coração, e aí, meu irmão, aí a vida muda, né? Com a graça de Deus, essa comunhão, né? Esse fazer parte do corpo de Cristo, essa unidade, essa coisa mística da união entre Cristo e a sua igreja, que um dia a gente vai tratar um pouco sobre isso, mas muito maravilhosa, que faz de nós o corpo de Cristo e nos tornamos um com Ele. Durante a semana eu tentei ajudar alguns irmãos que ficaram um pouco mais enduvidados, né? Não endividados, né? De quem está devendo, mas cheio de dúvida. E o que eu peço é o que está escrito aqui.
que no caso de dúvida, meu irmão, eu não queria que você fosse dormir com isso. E também que a gente não tentasse esgotar num 10, 15 minutos após a EBD, aquilo que a teologia reformada já está discutindo há mais de 500 anos, né? Que a gente pudesse conversar, né? Eu não pedi autorização ao pastor, mas eu vou citar o nome dele, né? Não só a mim, vocês podem, né, perguntar ao pastor também e tirar as dúvidas, né? Para que a gente possa caminhar livremente acerca da doutrina que nós cremos. A nossa parte, nós vamos falar hoje de predestinação, ainda no mesmo tema que é a soberania de Deus na salvação. E a parte agora é a predestinação. Há muito preconceito sobre a palavra, há muita distorção. As pessoas, muitas vezes, me perdoe a expressão, elas seguem num contexto de Maria vai com as outras. E isso não é bom, e não somente nessa doutrina da palavra de Deus, da doutrina da predestinação, como em qualquer outra. Nós precisamos ser pautados pela própria palavra, é a palavra quem responde. Então, o nosso texto de hoje é Atos, no capítulo 13, verso 48. E diz assim: os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Eu queria que você lesse, né, só o que está em vermelho. Leia comigo, só o que está em vermelho. Eu cortei o aqui haviam sido, né? Mas foi proposital. Mas o haviam sido, ele não tá fora do contexto, não. Ele faz parte do texto, é a parte B do versículo. Porque é passado, porque Deus predestinou. Mas eu queria focar aqui no destinados para a vida eterna. Quem creu? Todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Esses são os que creram, esses são os que vão crer. Aqueles que Deus já destinou para isso, ele predestinou. Meu Deus. E nessa questão de predestinação, muita gente não se entende, por assim dizer. Muitos colocam de uma maneira, de outra. Há aqueles que não conseguem definir essa predestinação. Pode até ser que não consigam entender e assim vão, digamos, mudando o contexto dessa palavra. Predestinados. Todos quantos haviam sido predestinados. Todos creram. Todos. Mas aqueles que a palavra foi dita e pela uma ação do Espírito ela alcançou o coração. Lá em 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na verdade. Então, desde o princípio já havia sido essa escolha. Existem algumas linhas de pensamento, das quais eu não vou abordar todas, mas eu queria colocar as duas vertentes aqui do calvinismo, né, da doutrina mais defendida por aqueles que defendem a doutrina, eu não diria calvinista, mas as doutrinas da graça. Eu acho que se encaixa muito melhor. Nós temos os arminianos, temos também os amiraldanos, né? Mas nós não vamos tocar nesses dois pontos hoje. Duas correntes de pensamento rodeiam dentro do calvinismo essa doutrina. Na corrente dos supralapsarianos, né, do qual temos um teólogo chamado Louis Berkhoff,
que é, resumindo, é a dupla predestinação. Deus criou para condenação e criou para salvação. Ele criou, então na ordem ela está em eleger alguns e reprovar o restante. Depois vem a criação. Isso é o que eles defendem. A permissão da queda e providenciar a salvação para os eleitos, o chamado do eleito para a salvação. A outra corrente é a infralapsariana, que primeiro Deus cria, permite a queda, elege alguns e ignora o restante. Eu queria que você focasse nesse ponto 3. Providencia a salvação para os eleitos e o chamado do eleito à salvação. Meus irmãos, eu caminho muito mais por essa segunda ordem aqui, a ordem infralapsariana, caminho com teólogos da nossa igreja, né? Ela se alinha mais com a confissão de fé de Westminster. Vale dizer que esse não é uma doutrina que se alguém, eu creio nisso, eu creio aquilo, eu perder a salvação. Não, primeiro, salvação não se perde. Segundo, não é uma coisa que vai ofender a realidade da fé em Cristo. Porém, vale a gente saber. Se a gente fosse entrar na questão arminiana, eles iam dizer que Deus previu quem ia crer para depois eleger. Nós não vamos tocar nesse aspecto hoje. Mas o certo é que dentro dessas duas correntes, eu prefiro caminhar crendo nesse ponto 3, onde ele elege alguns e ignora o restante. É claro que a gente vai encontrar texto para os dois lados, né, pastor? A gente vai encontrar, mas eu caminho como me perguntou, é um calvinismo moderado? Não, é o calvinismo. Ok? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Por favor. A observação é que o termo ignorar, né, ele é um termo talvez não muito feliz, porque o evangelho foi pregado a toda criatura, né? E nós vemos que os crentes foram até expostos da morte pelas mãos daqueles que não são eleitos, pelo fato de receberem a missão de levar o evangelho mesmo aos não eleitos. Eu acho que temos ignorado, muitos foram chamados. Mas, pastor, o ignorar aqui, no caso, é Deus ignorando. Mesmo assim, o verdadeiro Deus que enviou os crentes, né, para pregar. Então, nesse caso, se ele enviou a mensagem, ignorou, né? Mas não salvou. Podem não ter sido eleitos, ele entregou a sua própria vontade, Eu não, até porque isso aí está lá no final do estudo. Nessa questão de, dentro dessa soberania da salvação, dentro dessa ordem aqui, independente das duas, não nos dá o direito de ignorar o mandato, por exemplo, de levar a palavra. Agora, o próprio Deus ele pode fechar os ouvidos e o coração das pessoas para não receberem. É isso que o próprio Jesus ensina, né? Para mim, né, eu caminho por esse caminho. Não é que o próprio Deus tirou uns. Irmão, mas eu acredito que Deus criou para os dois e já criou esse aqui para condenação. Bom, meu irmão, tranquilo, pesquisa um pouco mais, né? Mas realmente eu prefiro, dentro dessa ordem infra e supralapsariana, digamos que a supra seria a mais radical, né? E a infra talvez a mais moderada, eu creio que Deus elegeu o seu povo, dentro de um povo que já estava todo condenado. Todos caminhavam em direção ao abismo, e Deus resgatou alguns, ok? Agora, como o pastor falou, não podemos nos apegar nisso aqui, e a gente vai falar disso na conclusão,
ignorar o mandato divino da pregação do Evangelho. Então, predestinação é apenas um ponto específico desse plano que Deus tem. Sendo Deus soberano, não existe uma área sequer das nossas vidas que esteja ausente ou autônoma do plano maravilhoso de Deus. Ou seja, ele é soberano. Não tem nada do qual ele não tenha controle. Agora, isso inclui, aí eu coloco entre parênteses, principalmente a questão da salvação das almas. Principalmente, porque se Arthur W. Pink, ele tem o livro, que é esse que está na foto do meio, Deus é Soberano, na sua primeira edição, aliás, na sua segunda edição, e ele tem um capítulo com esse mesmo tema, a soberania de Deus na salvação, que trata da soberania do Pai, do Filho e do Espírito na salvação dos homens, na salvação das nossas almas. Então, ele é soberano. Vamos definir o aspecto de predestinação. Vamos lá. O aspecto da pré-ordenação de Deus, através da qual a salvação do crente é considerada efetuada de acordo com a vontade de Deus que chamou e o elegeu em Cristo para a vida eterna, sendo a aceitação voluntária da pessoa e do sacrifício de Cristo uma consequência dessa eleição e do trabalho do Espírito Santo que efetiva esta eleição, tocando em seu coração e abrindo-lhe os olhos para as coisas espirituais. É uma aceitação voluntária, mas antes dessa aceitação já houve uma pré-ordenação. Aparentemente, nós caminhamos também dentro da teologia, quando se fala em soteriologia, na doutrina da salvação, também tem duas linhas de pensamento. O monergismo, nós falamos disso semana passada, e o sinergismo. O monergismo é para colocar: eu entrei com o que no processo de salvação? Só com o corpo morto, mais nada. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, segundo Paulo escreve aos Efésios e em outras epístolas. E o sinergismo, ele acha que Deus manda a oferta voluntária, que é o chamado externo, mas o homem tem poder de decidir se quer ou não quer. E isso não dá, porque alguém morto não pode responder a nenhum estímulo. Morreu. No domingo passado eu falei que eu não tinha o que fazer, fui beliscar o dedo do defunto. Nunca mais eu faço isso, tá, gente? Depois eu digo menino. Mas ele não respondeu. E como nós estávamos mortos, nós também não responderíamos ao chamado externo, salvo se no novo nascimento, na regeneração, o Espírito nos desse, digamos assim, ouvidos espirituais para responder ao chamado, que na verdade não foi externo. O externo ouve, mas antes do externo chegar, o interno já foi lá pelo Espírito Santo e abriu os nossos ouvidos para responder a esse chamado. Então, há uma concepção de achar que Deus não tem poder para me chamar se eu não quiser ir. Não é assim, gente. Se Deus lhe chamar por uma ação interna, ação do Espírito Santo, você vai alegre, satisfeito, rindo, feliz e pianinho, pianinho. É assim que é, e é maravilhoso, louvado seja Deus por isso. Agora, qual é a fonte dessa predestinação? Está aí a resposta. É a soberana vontade de quem? De Deus. Só em João 6, gente. Só em João 6. Vamos lá. Vamos todos juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ninguém a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer,
e eu ressuscitarei no último dia. E prosseguindo, diz: o helicóptero atrapalhou um pouquinho, né? Mas deu certo. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Nós temos aqui 3 definições dentro de João 3. Jesus diz assim: aqueles que o Pai me dá, de modo nenhum alguém arrebatará das minhas mãos. Steve Lawson, ele diz em uma de suas palestras que nem que a pessoa queira pular da mão de Jesus, ela não pode. Porque ninguém, eu acho que é ninguém mesmo. Ninguém, inclui você, inclui a mim. Se nós já fomos entregues a Jesus pelo próprio Pai, não há quem tire das mãos dele. E essa é uma certeza que deve permear o nosso coração e o nosso dia a dia, todos os dias. Ainda falando da fonte, Efésios, no capítulo 1, verso 4, vamos lá. Alguém pode ler? E o verso 5 também? Versão NVI. Não? Mas quando ele escolheu? Antes da fundação do mundo. Para adoção, por meio de quem? Vamos lá no 11 agora. Quem lê? Ainda no Efésios, capítulo 1. Lucas, Efésios, capítulo 1, verso 11. Não. No qual fomos também predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lucas, segura aí que tu vai já ler os 2 de baixo, já que tu começou, tá? Que tá na mesma linha, né? Mas tudo bem. Então, segundo o propósito da vontade de quem? De Deus. Gente, predestinados. Eu queria convidá-lo a despreconceitualizar essa palavra, porque às vezes o preconceito, o conceito antecipado, faz com que você ignore os textos que já estão ali. É melhor você absorver o texto e tentar diluir a mensagem do que já bloquear no coração. Porque alguém falou que predestinado, não sei o quê. Tem pastor evangélico, por assim dizer, que já declarou que a doutrina da predestinação é do demônio. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que ele está usando, mas não é da nossa. Eu não sei qual é a interpretação que ele está dando. Pastor famoso, que fala alto e bonito. Já chega, Marinho. Então, assim, a doutrina da predestinação é do demônio. Isso é coisa que se diga a respeito de uma promessa de Deus? A que nível nós estamos? É bíblico, está aqui. Se a gente for contar as referências bíblicas, a gente botar em aplicativo a palavra predestinação, não sei nem quantas vezes no Antigo e no Novo Testamento vai aparecer. Nunca fiz essa conta, porque para mim, tivesse 3 já era suficiente. E tem muito mais do que 3. Lucas, meu filho. Gente, eu acho que uma das coisas que mais fere
o ego humano, o orgulho humano, é justamente não depender de nada que você possa fazer. É não depender de você, é depender exclusivamente de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, de Deus agir na sua vida. Só que o coração corrompido do homem, o que ele quer? Ele quer participar. Ele quer tomar para si a glória que pertence a Deus. Ele quer dizer, não, eu respondi o chamado e lá eu fui. E lá eu fui responder, eu respondi o chamado externo e eu fui, quando na verdade você não pode ir. Porque antes da regeneração nós éramos cadáveres. Agora, qual é a causa da predestinação? Vamos lá. É a misericórdia infinita de Deus e a manifestação da sua glória. Ela tem um propósito, não é ser salvo só para ser salvo, não é ser predestinado para ser predestinado, não é simplesmente ser eleito por ser um eleito, não. Ela vem da misericórdia e ela é a manifestação da glória de Deus, né? Diz assim, lá no 23, ainda de Romanos 9, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória, preparou de antemão, preparou antecipadamente, preparou na predestinação. Lá no verso 33, quem pode ler o 33 de Romanos 11? É, 33. Será que eu errei aqui? Porque agora me... Ah, eu foi que dei errado, pastor. É o 11:33, tá? E ó a profundidade do Deus, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insultáveis são os seus juízos, e quão inexplicáveis os seus caminhos. Gente, da maioria dos artigos e dos livros que eu fui reler, né, a respeito, e ler novamente e ler pela primeira vez a respeito desse assunto, esse versículo, ou ele estava no começo, ou ele estava no meio, ou ele estava no fim, mas ele estava. Eu diria que 95%. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Gente, tem coisas que não está claro para nós dentro da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que as coisas reveladas pertencem a vós e aos vossos filhos, mas as ocultas pertencem a Deus. Filipenses, acho que é Efésios 1:6, gente. Efésios 1:6. É, pastor. Ele diz assim: para o louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente ao nós. Então, você talvez pudesse versículo 5, né? Nos predestinou para ele. Isso, 5 e 6. O meu de Deus, Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o propósito, né? Primeira causa e o propósito, para o louvor da sua graça, né? Que nós já lemos anteriormente. Meus irmãos, nós estamos aqui ainda dentro da causa da predestinação, para a adoção de filhos, por meio de Jesus e pela sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor. Então, isso visa a glorificação do nome de Deus. Agora, quais são ou quem são os objetos dessa predestinação, né? João 11:12, e a resposta já está aqui para a gente ganhar tempo. João 1:12 e 13. Amém.
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder, meu irmão, eu só consigo entender que ele é a regeneração. De antemão conheceu. Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja igualzinho que muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também criou, e aos que criou, a esses também criou, e aos que justificou, a esses também. O que não falta é referência, né, irmãos? A gente começa a buscar em conta. O que não falta é referência. Eu acredito que existem referências diretas e existem referências indiretas com uma força descomunal dentro do assunto. O Salmo 39, por exemplo, 139 que permite que o cara se importa, ele é o salmo dele. Ainda não teve o salmo, ele não estava perdido, não, mas ele dizia dele. E eu estou começando a me perguntar se não é mesmo. Pois é, não importa muito. Salmo 139, qual versículo? Aquele versículo diz assim que 16. Os teus olhos me viram a substância. Substância ainda envolve. No teu livro foram escritos todos os teus dias, cada um deles tem determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu acredito que aqui é uma descrição do que é a predestinação de uma forma muito clara. Porque às vezes a gente recorre aos dicionários, né, teológicos. E a resposta já está na palavra. Às vezes, e cada vez eu tenho, mas a definição muito específica. A regra da hermenêutica é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Vamos fazer aqui bem rapidinho, deixa eu dar um nome, você vai ler no verso em seguida. Tudo em João, tá? 5:21. Neires, você está com Bíblia? Se der para tirar a máscara só enquanto fala, João 5:21. Próximo texto, o irmão Denis, que é 6:65. Pois assim como o Pai nos ensina os mortos, os vivifica, assim também que vivifica aqueles que creem. Irmão Denis, depois da Silvelândia. Silvelândia 10, 26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém. Vós não credes porque não são dos meus eleitos, dos meus escolhidos. Não é o que dá para entender acerca, como o pastor falou, tem referências diretas e indiretas. Leidiane, 12, 37 e 41. Então, mais uma referência aí que quem não creu, porque não são dos eleitos. O irmão, você gostaria de ler o 15 e 16, João? João 15, verso 16. E já na sequência, o irmão Yuri, o último texto. Amém.
Antes do Yuri ler, só para a gente entender, não foste vós que escolheste a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi. Isso aqui está claro. Mas tem um propósito, tá? E o propósito está na sequência, né? E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A gente vai já falar desse propósito. Yuri? Manifestei o teu nome aos homens, pelo mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque usei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E tenho verdadeiramente conhecido sair de ti, e creio que me enviaste. Só creu quem reconheceu. Só creram os eleitos. Muitos ouviram as pregações de Jesus naquela época. Muitos. Teve uma turma até que saiu voado depois de uma mensagem. Não deu nem boa noite para o pastor, né? Já pegou o beco. E os diáconos, né? Os presbíteros ali, pastor, rapaz, o povo está indo embora. O povo veio buscar a bênção e não achou. Mas Jesus não era nós, não corrompido pelo pecado, assim, vocês querem ir também? Para onde nós iríamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, meu irmão, aqueles que foram designados para ouvirem o chamado do Evangelho internamente, eles ouvirão. No tempo oportuno, de acordo com a soberana vontade de Deus, os objetos dessa predestinação, eles vão ser alcançados. Como? Através dos meios que Deus vai usar para essa concretização, para o cumprimento dessa obra. O chamado externo, né? Porque lá está lá em Mateus 22, 14, diz, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então o chamado, o pastor até falou nisso no início, o chamado ele deve ser feito. Por quê? Porque eu, você, nós não sabemos nem dentro da nossa família quem está lá escrito o nome no livro da vida. Então o chamado externo ele tem que ser proclamado, ele tem que ser dito, essa palavra ela tem que continuar sendo propagada. Para quê? Para que através, como ouvirão, se não há quem pregue? Eles precisam ouvir esse chamado. Ninguém diante de Deus vai poder dizer que não ouviu o seu chamado, que nunca ouviram falar de Deus. Está lá em Romanos no capítulo 1. Ele se manifesta na sua própria criação. E a resposta ao chamado interno é aquilo que nós lemos no início, 13, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Quando ele diz aqui todos que haviam sido destinados, está mais claro do que em João, quando João diz, e todo mundo foi, né? E na verdade a gente sabe que não foi todo mundo. Mas aqui está mais claro, Lucas diz, todos quem? Não é todos, acabou o versículo. Não, é todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, a impressão que eu tenho, se eu pudesse desenhar essa cena, é que alguns estavam lá, muito mais do que todos, mas nem todos ficaram. Talvez os todos fossem 10, 15, 20, 30 pessoas, numa multidão de 500, de 200, ou 300, ou 100, eu não sei. Mas todos o que eram para ouvir essa mensagem serem convertidos, regenerados, creram. Os irmãos estão me entendendo? É interessante a gente levar em consideração também que quando se fala de todos, muitas vezes todos é um termo para se usar em distinção do grupo de judeus que estavam ali mais imediatamente na primeira igreja, né? Enquanto a primeira igreja. Não significa exatamente que todo, indistintamente, todo ser humano vai ser alcançado assim, eficazmente para a salvação. O chamado é para todas as nações do mundo, indistintamente. Portanto, a eficiência está restrita apenas àqueles que já estão. Que elegeram a nação do mundo e, consequentemente, esses eleitos
Isso é algo da ação do Espírito Santo, que vai aplicar no chamado eficiente para as pessoas e todos os demais processos da salvação. A gente chama de chamada eficaz, né, pastor? Na chamada remonstrância, né, que alguns conhecem como 5 pontos do calvinismo, é o chamado do qual você não pode resistir. Porque aqui em Mateus 22,14, os muitos são chamados, né, é essa proclamação. Mas nem todos serão os escolhidos. Bom, vamos essa doutrina na história, né? Deixa eu ver se aqui se eu tinha. Pronto. A doutrina da predestinação na história. Vamos lá. Entre os judeus, né? Provérbios 16:33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Toda decisão. Inclusive a decisão de buscá-lo. E a gente tem outros textos, mas eu queria passar aqui rapidamente. Na igreja neotestamentária, nós temos o ensino de Jesus, claro, João 5:21, né, para a gente usar um dos textos aqui. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Né? Mais à frente, no 6:65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não tem como. E a gente vai encontrar outras referências, né? Paulo também fundamenta isso em Romanos, no capítulo 9, de 1 a 16, Efésios, no capítulo 1, 4, 5 até o 11, né? João e Lucas vão nos dar registro, né? Tanto no capítulo 1, que nós já lemos, como também no capítulo 13 de Atos. Os pais da igreja, Policarpo, Irineu, Eusébio, também Agostinho na formulação sistemática, e o próprio Pelágio, né, que deu material para contestação. Com a discussão que Pelágio iniciou a respeito da soteriologia, ela acabou levando Agostinho a dar uma resposta que trouxe para nós um material que pega esses textos aqui e deixa muito mais degustável, mais fácil de absorver. Agora, é preciso dizer uma coisa: as pessoas têm que dizer, a doutrina da predestinação é coisa de calvinista. Meu irmão, Jesus Cristo não era calvinista, eu queria dizer para você. E nem Calvino era Jesus. A doutrina da predestinação é coisa da Bíblia, da palavra de Deus, ela está lá. Ela está lá. E nós precisamos entender que essa doutrina, ela foi se desenvolvendo ao longo da história, tanto na questão da igreja no primeiro século, como também na história, até chegar na Reforma Protestante e depois dela, que é a igreja neotestamentária. O que nós temos, né, na igreja romana? O esquecimento e o misticismo. O paganismo das religiões, eles entraram no nosso Ceará, a gente diz assim, com força, né? Dentro do cristianismo. O imperador declara o cristianismo como religião oficial do império, e aí fica difícil desobedecer o imperador. É mais fácil obedecer a Deus. Isso aqui não é uma realidade. Eu estou só colocando aqui de maneira que você entenda. Nosso coração pecaminoso, ele gosta da desobediência a Deus. Mas o imperador botou lá um decreto. Quem quer desobedecer o imperador? Só Esther. Só Vasti. Eu estava lendo esses dias, iniciando um livro e vendo lá o primeiro capítulo de Esther, e o rei lá na festa, né, mostrando toda a sua pompa, toda a sua glória ali para os seus governadores,
seus prefeitos ali, e achando pouco tudo que já tinha mostrado, mandou buscar a rainha só com a coroa. Tem gente que diz que ela deveria vir somente com a coroa, né? Ele queria mostrar toda a sua beleza, e a mulher não foi. E aí o comentarista disse o seguinte, né? Tá lá o rei achando que manda em alguma coisa, manda chamar a mulher e adivinha, ela não foi. Só quem manda mesmo é Deus, meu irmão. Só Deus é soberano para tocar em corações e fazer a vontade dele. O homem pode ter poder nesse mundo todo, mas ele é pó. Ele é nada diante... Quando o rei manda muito mal, porque condenar a esposa que tinha só de uma coroa, vestir lá na frente do povo, ela mandava muito mal, né? Mandou muito ruim. Mandou mal, né? Mandou mal mesmo. E ela não foi, ela desobedeceu. É uma briga de rebeldia mesmo, né? Cada um tentando mostrar o seu poder. Mas tá lá o imperador, rapaz, passando vergonha, porque mandou mal. Deus usou esse incidente do seu lado, né? Mais uma vez para a libertação do seu povo. A libertação do seu povo, no meio da rainha de Esther. Exatamente. Então, é o que a gente falou lá no início, né? na lição do domingo passado. Até atos que aparentemente são aleatórios. O rei estava numa festa que devia estar embriagado, ou seja, só a corrupção do próprio coração dele. Tinha um decreto que tinha que beber, né? Tinha que encher a cara. Não era 180 dias de festa, não sei em que parte do mês estava isso aí, mas eu sei que depois disso aí a festa foi por terra. E tudo isso levou para um processo de libertação, de preservação do povo judeu, porque haveria no futuro um decreto para a eliminação dos judeus. Então, para a gente ver que Deus não está alheio, né? Diferente dos... eu esqueci aqui agora, nós falamos dos teólogos da semana passada, pastor, foi dos... não é da libertação, né? Teologia... que ela tem dois nomes e agora me falhou aqui. Mas eu vou colocar aqui de uma maneira, enquanto a minha mente me ajuda, se alguém não for mais rápido que eu, é aquela coisa do relojoeiro. Deus deu corda no mundo, né? E era um relógio a corda, não era quartzo, nem era automático, e deixou o mundo por sua conta. Eu esqueci o nome da teologia, mas mas assim, isso foge à soberania e o controle de Deus que governa todas as estrelas são governadas por Ele. Deus as conhece pelo nome. Pronto, a teologia liberal, uma das ramificações da teologia liberal. Existencialismo, né? Então, assim, fugindo. Então, não pensem vocês que depois da Reforma Protestante o esquecimento das doutrinas e o misticismo ele não continua permeando, lamentavelmente, até mesmo a igreja evangélica. Eu ia dizer pseudo, né? Mas eu vou dizer evangélica. Aí, tudo isso traz implicações para a nossa vida, de como Deus governa o mundo, de como Deus controla todas as coisas. Por exemplo, no momento em que vivemos. Talvez algum pregador cearense, né, de uma igreja nascida no Ceará, que eu não vou dizer que é Ricardo o primeiro nome, nem Gondinho o segundo, ele possa dizer que Deus não sabia, como ele disse da outra vez, que essa pandemia iria acontecer, mas nada foge ao controle de Deus. Nós precisamos entender que a sua soberania ela está em todos os aspectos do mundo, ok? Partindo ainda, voltando aqui para dentro da questão da igreja neotestamentária e a predestinação na história. Os valdenses, os citos, lollardos, né? Tudo isso veio antes mesmo da Reforma Protestante. Quando John Hus foi queimado, ele disse: após mim virá um que vocês não conseguirão destruir. Ele chamou de o cisne, se não me engano. E nós tivemos 100 anos depois a Reforma Protestante. E foi maravilhoso.
Porque, como falamos ontem lá com as mulheres, até a chegada da reforma, você não tinha o direito de adorar a Deus. O sacerdote, dentro de um misticismo, ele assumiu a posição de mediador. Então a congregação ficava lá caladinha, ele de costa para a congregação e ele mediando aqui com Deus. Você sabia nem o que ele estava dizendo, que ele falava em latim, o povo não falava nem a própria língua direito. E aí veio Lutero, né, entrando em confronto ali com Erasmo, né, produzindo ali, Erasmo botou lá as suas colocações a respeito dessa doutrina, e Lutero foi lá e deu a sua resposta. E outros, né, Melanchthon, Zwinglio, John Knox, depois a sistemática de João Calvino, e aí morre Jacobs Arminius e deixa lá os seus escritos, morre com uma interrogação enorme na sua vida, a perseverança dos santos. Mas deixou os seus escritos. Os meninos que eram alunos dele estavam desocupados, estavam jogando dado ali pelo campus da faculdade, tá? Vamos publicar isso aqui? Isso aqui tá bom, rapaz, isso aqui tá... Ele não teve coragem de publicar, mas vamos nós. E eles publicaram. Depois disso, vem a remonstrância, que é a resposta aos 5 pontos do arminianismo. O confronto. E aí nasce o que nós conhecemos como 5 pontos das doutrinas da graça. Vamos policiar. Eu creio que pela piedade de Calvino, se ele soubesse que hoje alguma parte do povo se refere a ele como... nomenclatura não, né? Se autodefine como calvinista, eu acho que poderia até usar uma expressão medieval e romana, né? Ele estaria se revirando no túmulo. Como é que pode, depois de tudo que eu escrevi, né? Ele poderia dizer a mesma coisa que Paulo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Mas o fato é que foi ele que realmente compilou as institutos, mas não a remonstrância, tá? A remonstrância foi um conjunto maior. A doutrina de Calvino nem toma ainda o principal livro de revelação. Tem um todo tão grande que é só um livro. Pequeno. Às vezes é necessário, às vezes eu vejo pessoas, né, falando de Calvino, não sei o que Calvino isso, mas as pessoas que são especialistas em Google, elas esquecem, por exemplo, como criticar Calvino sem ler as institutas? Eu não sei. Eu só poderia fazer isso se eu lesse. Aí nós temos depois as confissões, a confissão de fé de Westminster, né, nos capítulos 5, 8, 9, 10, 11. Só esses aí, tá? E algumas perguntas também dos 2 catecismos, né, que tratam da doutrina da predestinação. Tem os nossos irmãos batistas, rapaz, na Confissão de Londres, de 1689, e também em 1742 nos Estados Unidos, que é semelhante a tudo na Confissão de Westminster, exceto aonde, gente? Na forma prescrita para o batismo. Ou seja, aqui é pouco, eu vou tomar. Mas eu acho que o pastor conseguiria batizar alguém com essa quantidade de água tranquilamente. O modus operandi do batismo e a idade, ela não deveria ser ponto de divisão entre evangélicos. Né? Nós não vamos falar de pedobatismo hoje, né? Mas na Confissão de Fé de Westminster e na Confissão de Fé de Londres, né, também da Inglaterra, dos Estados Unidos, elas são praticamente cópia uma da outra. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é preservar a nossa identidade da história. Aí também tem os congregacionais, né, na soteriologia, os anglicanos.
e alguns pregadores que colocaram isso de maneira bem clara para nós. Você encontra hoje um vasto material sobre a predestinação. Eu botei aqui 3, mas se a gente fosse botar foto aqui, não caberia. Tá tudo bem aí, Yuri? Você se identificou com algum dos 3 aí? Menos. O Carlos Espúlio, né? E o João Eduardo. Então, assim, gente, você tem hoje um material rico. Se você for procurar Spurgeon falando sobre soteriologia, predestinação, você não vai ter tempo de ler o que está escrito. Isso aqui é uma hipérbole, tá? Então, todos esses homens e outros, né, trouxeram isso de maneira muito clara para a gente. O pastor estava indicando essa semana um livro, Predestinação e Livre-Arbítrio. Você falou de Spurgeon, não foi, pastor? Que a gente estava conversando ali. Livre-Arbítrio, o escravo, né, que trata dessas questões. Então, meu irmão, entenda, faz parte da história. E tem mais, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, Abraham Kuyper, né? Presbiterianismo americano, né? Os irmãos Rod, né? A Rod e Charles Rod, né? Whitefield, Dudley, né? Então, tanta gente falando da mesma coisa, gente que estudou, que se dedicou, que viveu. Alguns dedicaram a vida a estudar, compilar isso, colocar, e muitas vezes a pessoa não saiu nem dos poeiros. Eu já vi gente na internet batendo de frente com... Eu não vou nem falar dos que já morreram, não. Eu te pergunto, quem é o crente moderno capaz de se comparar ao trabalho que fez, por exemplo, Whitefield? Não que não possa, pode sim, e é necessário. A vida que aquele homem teve. E aí vem um cara que acabou de se converter, leu ali algumas coisas, talvez ele tiver uma Bíblia de Genebra nova, talvez ele tenha lido as confissões, aquele material que está lá no final, e os catecismos, e aí vai querer discordar, vai querer criar treta na internet, vai querer fazer burburinho, fazer sei lá o que, perder tempo. Olha para a palavra de Deus, foca no que essa palavra tem ensinado. É a palavra que está dizendo. O fato desses homens, tanto até mesmo na Assembleia de Westminster, terem colocado isso de maneira organizada, por assim dizer, não quer dizer que eles inventaram. Depois nós temos aí o humanismo e o esquecimento da doutrina nos últimos 150 anos. A situação no Brasil é boa. Por quê? Porque algumas pessoas estão despertando para o entendimento das doutrinas da reforma. Isso é maravilhoso. Mas essas pessoas que estão despertando para isso, elas precisam ter um senso de humildade, de primeiro buscar, de primeiro entender, para quem sabe talvez confrontar. Só para a gente entender aqui, gente. A predestinação é uma doutrina difícil e deve ser tratada com cuidado. Não dá para pegar texto fora do contexto. Talvez ela seja mais difícil pela dureza do nosso coração e a nossa vontade de independência do que mesmo a própria Bíblia. Talvez ela se torne difícil porque muitas vezes as pessoas, antes de estudar, antes de se deleitar na palavra, saborear as promessas, porque entenda, predestinação é promessa. Tá, tudo bem, eu sei que essa promessa ela não está naquelas caixinhas que parece um baúzinho que vocês não, os irmãos não faziam isso, né? Que a turma comprava, né? Aquela maldita caixinha de promessa que pegava um monte de texto fora do contexto e colocava ali, como por exemplo
Não vou citar aqui, vamos deixar, não vou dar ideia. É uma promessa. A Bíblia ensina essa promessa. A Bíblia ensina sobre a predestinação. Agora, alguns, como eu já disse, eles podem definir a predestinação em termos de presciência de Deus. Nós citamos os arminianos. A visão da reforma não considera a presciência como uma explicação para a predestinação bíblica. A predestinação baseia-se na escolha de Deus e não na escolha dos seres humanos. Pessoas não regeneradas não nutrem nenhum desejo de escolher a Cristo. Por mais que ela esteja dizendo Cristo, Jesus e tudo, não, meu irmão, não nutre. Deus não elege todas as pessoas. Reserva para si o direito de ter misericórdia de quem Ele quer. Porém, Ele também não trata nenhuma pessoa injustamente. A pergunta seria, Deus não estaria sendo injusto em escolher uns em detrimento de outros? Deus não foi injusto com Esaú, que vendeu sua bênção, mas Jacó já era desonesto. Desde o ventre materno, por assim dizer. Com todos nós. Mas eu não tinha ninguém para segurar no pé para poder sair primeiro. Jacó tinha, mas não teve jeito. Esaú nasceu primeiro. Mas amei Jacó e me aborreci de Esaú. Deus não está agindo injustamente, meus irmãos. Ele age de acordo com seus atributos, com justiça. Deus é justiça. Ele não poderia ser injusto, poderia? Não, porque Deus é justiça. É como falamos no primeiro estudo, né, a respeito. Deus é amor, é claro, mas o amor dele não sufoca a sua ira, não sufoca os seus outros atributos, não sufoca a sua justiça. Ele não nega nenhum dos seus atributos. Então ele não trata ninguém com injustiça. Ele trata conforme a sua justiça. Mas ele salva, por que ele não salva todos? É porque Deus não tem poder? Não. É porque ele disse que eu terei misericórdia de quem me aprouver. É porque ele é o oleiro. Agora, eu não queria deixar esse estudo com um gostinho assim de, meu Deus, e agora? Ninguém que deseja, já está na vida cristã, e diante de um estudo desse, ele deve ser tomado por uma alegria, porque se você está na comunidade cristã e se sente um filho de Deus e age como tal, você deve trabalhar para que isso cresça cada vez mais na sua vida, expressando a perseverança daqueles que ele chamou para a sua glória. A doutrina da predestinação não deve ser usada como desculpa para deixar de evangelizar, deixar de orar, viver de maneira libertina, de qualquer jeito. Ela deve encher os nossos corações. Ela deve trazer gozo e alegria. Quando nós entendemos dentro dos 5 pontos do calvinismo, ou da remonstrância, ou